Mercado Financeiro chegando com Luiz Arthur Nogueira, que hoje, aliás, está de parabéns, né, Luiz? Feliz aniversário para você. Você já chega com boas notícias pra gente, né? Verdade, Cláudia Barto. Muito obrigado. Bom dia a todos. Obrigado a você pelo carinho da sua audiência. Está no ar o Mercado Financeiro. Vamos destacar hoje as vendas no varejo que cresceram no mês de setembro pelo segundo mês consecutivo. Vamos falar sobre a equipe de transição do futuro governo Lula, que ontem anunciou 4 nomes para a economia: André Lara Rezende, Pércio Arida, Nelson Barbosa e o professor Guilherme Melo. Uma mescla interessante entre pais do Plano Real e economistas ligados ao PT. Vamos falar um pouquinho sobre isso também ao longo do nosso programa e, claro, repercussão da eleição para o Congresso americano. Os republicanos estão tendo maioria tanto na Câmara quanto no Senado. Tudo isso está impactando o mercado financeiro hoje. Vamos para o telão conferir de cara as vendas no varejo, dados que saíram agora de manhã pelo IBGE. Segundo mês consecutivo de alta, dado importante, o varejo tinha crescido apenas 0,1% em setembro, em agosto, agora em setembro uma alta maior de 1,1%. Porém, no próximo gráfico a gente vê que o acumulado de 12 meses ainda está ruim, embora melhorando. A gente chegou ao fundo do poço com uma queda de 1,8% no mês de julho, acumulado em 12 meses, vem suavizando em agosto e agora em setembro esse acumulado é de 0,7%. O interessante é que quando a gente pega esse dado anual, a gente percebe que setores do varejo que dependem de crédito porque vendem bens duráveis mais caros, que precisam de financiamento, estão sofrendo mais. Por exemplo, materiais de construção, veículos, eletroeletrônicos e móveis. Por outro lado, setores do varejo que vendem itens mais baratos, de menor valor, como, por exemplo, supermercados que vendem alimentos e bebidas, e o setor de vestuário e calçados, estão com um desempenho bem melhor. Isso mostra que o efeito renda, a injeção de recursos através de benefícios sociais como o Auxílio Brasil, estão ajudando de fato na retomada desses segmentos que vendem valores menores. Já quem depende de crédito sofre mais. Outro segmento importante que envolve alimentos, está com preços ainda altos. A população mais carente, em especial, vem reclamando da inflação do setor de alimentos. Nós estamos ao vivo com a repórter Camila Yunis, que vai trazer para a gente dados do CEAGESP. Camila, bom dia, seja bem-vinda. Oi, Luiz, muito bom dia para você, para todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã, segunda edição. Olha, o balanço do CEAGESP é de que nesse último mês de outubro houve um aumento do preço dos alimentos. Esse aumento foi de 5,37%. E o destaque vai para o preço das frutas, que teve um aumento ainda maior, viu, Luiz, de 6,63%. A fruta que mais teve esse aumento no preço foi a carambola, que aumentou mais de 75%, seguido do morango e também a melancia. Todas essas frutas tiveram um aumento expressivo no preço. A gente falou mais cedo com o Thiago Oliveira, ele que é chefe do setor de economia aqui do CEAGESP, ele traçou um panorama e explicou um pouquinho do porquê desse aumento do preço das frutas. Vamos ouvir. O Brasil é um país continental, né? Então tem regiões diferentes de produção para cada tipo de produto. Então aqui na CEAGESP essa oferta teoricamente é estável, entretanto eu faço as colheitas, né, em regiões diferentes do Brasil. O morango, produzido principalmente agora na região sul de Minas, aí eu tive 2 problemas, né? Uma redução da área plantada, que combinou numa redução da oferta aqui no Ceasa, e teve uma chuva de granizo nessa região produtora. Passados os períodos pós-chuva de granizo, reduziu a oferta aqui na CEAGESP e aumentou a demanda. Isso combinou no aumento de preço. E tem a expectativa de redução do preço nos próximos meses, nas próximas semanas? Com certeza, né? A gente já acompanha, né? Principalmente a melancia. Agora já começou o estado de São Paulo forte. Só de se imaginar o custo do frete de Goiás para São Paulo é menor. Isso já impacta no preço do produto. Aumentando a oferta desse produto aqui da região paulista, né? Sem sombra de dúvida, isso reduzirá os preços. E agora com relação às verduras, o cenário foi semelhante ao das frutas ou teve uma redução de preço? Totalmente inverso, né? O setor das hortaliças folhosas, as verduras, foi o setor que reduziu o índice CEAGESP, né? Trouxe o índice para patamar menor, né? Em torno de 3,3 negativamente a variação em relação ao mês anterior. Os 2 principais índices desse setor que tem ponderada mais elevada, como a alface lisa e a rúcula hidropônica, apresentaram em média 12%.
a rúcula em torno de 11% e a alface lisa em torno de 17%. Redução negativa, um valor menos. Então o setor de hortaliças folhosas, por outro lado, foi o setor que segurou o índice em patamares mais baixos. Bom, tá então o Tiago Oliveira, porta-voz aqui do CEAGESP, ele disse que os impactos causados pela paralisação dos caminhoneiros no último dia 31 de outubro ainda não puderam ser sentidos e isso deve sair só no relatório de novembro. Luiz. Camila Yunes, ao vivo, direto do CEAGESP. E para comentar então a situação do varejo e seus diversos segmentos, incluindo alimentos e bebidas, nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Jovem Pan News Denis Medina, ele que é economista e professor da FAC-SP, a Faculdade do Comércio. Professor Medina, bom dia, seja bem-vindo, tudo bem? Bom dia, muito obrigado, tudo ótimo e parabéns pelo seu aniversário. Obrigado, professor. Professor, como é que você vê esse comportamento do varejo? Foi o segundo mês consecutivo de alta, mas eu até mencionei que os segmentos que dependem de crédito ainda estão sofrendo um pouco mais. Isso é um efeito da taxa de juros mais alta, né? Então, com os juros mais altos, acaba restringindo um pouco essa questão do crédito. As pessoas ficam mais receosas em fazer financiamento de longo prazo, então bens de maior valor agregado acabam sofrendo mais. Por outro lado, o auxílio emergencial vem ajudar os itens mais baratos, o consumo do dia a dia, então lojas de varejo, supermercados, esses têm se beneficiado dessa ponta da economia, né? Professor, a gente está chegando no momento decisivo para o comércio, que é o fim de ano. Vem aí pela frente uma Black Friday, tem uma Copa do Mundo no meio e as vendas de Natal. O senhor está otimista com esse período? Sim, vários fatores são positivos nessa questão. Uma delas é a definição das eleições. A gente já vinha pontuando isso através das pesquisas, mas agora definitivamente sabemos o resultado, sabemos quem vai ser o novo governante, e isso gera uma expectativa para o futuro, né? Boa ou não, porque a população meio dividida entre os dois candidatos, mas o importante é que o cenário está claro. E temos eventos que são catalisadores, né? Final de ano sempre, com a entrada de 13º, o comércio é sempre beneficiado nisso. Copa do Mundo também acaba gerando um pouco mais de possibilidade de consumo, porque, de novo, né, esse ano a Copa do Mundo vai ser num período mais quente do ano no Brasil. Isso é positivo. As pessoas vão acabar se confraternizando, escolhendo outros eventos onde vai aumentar o consumo. Então, só vejo possibilidades positivas daqui para o final do ano. Professor, por falar em Copa do Mundo, dentro do varejo, eu vi algumas opiniões divididas. Por exemplo, o pessoal que vende alimentos, bebidas, churrasco, cerveja, tá todo mundo animado com a Copa do Mundo. Setor de vestuário, por exemplo, está preocupado, achando inclusive que o dinheiro pode migrar do que iria para uma loja de roupas para ir para o setor de alimentos. Tem esse risco, até porque é um fato inédito. Como o senhor bem mencionou, é a primeira vez na história que a gente tem uma Copa do Mundo no fim do ano e não no meio do ano, o que vai acabar embaralhando com as vendas de Natal. Exatamente. Tem até uns memes que falam que as pessoas já têm roupa, né? Ou para o Natal ou para a Copa do Mundo, de acordo com as eleições. Mas acho que não. A gente tem ainda o auxílio emergencial garantido até o final do ano. O próximo governo está já vendo como vai fazer para estender isso, para manter para o próximo ano também. Então, sim, existe renda, a gente tem a maior população economicamente ativa da história, né? Nunca tivemos tantas pessoas no mercado de trabalho trabalhando, então isso também é mais dinheiro no comércio, mais dinheiro para as pessoas consumirem e acaba se dividindo, óbvio. A parte de alimentos, consumo de churrasco, de bebidas, vai ser positivamente impactada, porque as pessoas costumam se confraternizar nos jogos, mas acredito que o setor de vestuário não vai sofrer por conta disso. Não vai haver uma migração integral do capital. Ainda vai ter muito consumo nesse setor. Muito bem, vamos conferir agora o mercado financeiro. Para isso, nós preparamos alguns gráficos para mostrar como é que está esta quarta-feira do mercado financeiro. Eu queria antes conferir a hora certa pela PAN, 11 horas 27 minutos. Vamos para o telão, índice Bovespa abrindo em baixa de 0,33% aos 115.771 pontos. O que está predominando aqui no Brasil é a expectativa dos investidores sobre a área econômica do futuro governo Lula.
Ontem, apesar da divulgação desses 4 nomes, Pércio Arida, André Lara Rezende, que são 2 pais do Plano Real, mais Nelson Barbosa, que foi ministro da Fazenda lá no governo Dilma, depois do Manteiga, depois do Joaquim Levy, e também Guilherme Melo, que é um professor da Unicamp, isso ainda gera muita incerteza porque o nome real do ministro da Fazenda ainda é desconhecido e o mercado está um pouco cauteloso em relação ao futuro. No próximo gráfico, a gente vai ver o comportamento das bolsas globais, lembrando que o resultado positivo das bolsas americanas são de ontem, porque como acabou o horário de verão por lá, as bolsas americanas abrem agora às 11h30 da manhã pelo horário de Brasília. E o índice futuro da Bolsa de Nova York aponta uma queda de 0,5%. Portanto, esse resultado positivo que vocês enxergam aqui no telão se refere ao fechamento de ontem. Na Europa, predomina o pessimismo hoje, queda de 0,7% em Frankfurt, Londres, queda de 0,32%, Paris, 0,46% de perdas. A exceção é a Bolsa de Madrid, quase num 0 a 0, ligeira alta de 0,02%. Na Ásia, tudo no vermelho hoje, pregão já fechado. Em Xangai, queda de 0,53%. Tivemos em Tóquio perdas de 0,56%. Em Hong Kong, a baixa foi de 1,20%. E no próximo gráfico, mercado de moedas, hoje o dólar subindo quase 0,30%, R$ 5,16, o euro caindo 0,07%, R$ 5,18. Repare que ontem o euro ultrapassou o valor do dólar aqui no Brasil e o Bitcoin despencando hoje 5,52% aos 17.487 dólares. A gente sempre alerta aqui no mercado financeiro, cuidado com essa euforia de criptomoedas, porque o tombo pode vir da noite para o dia. Eu queria chamar de volta o nosso convidado aqui nos estúdios da Jovem Pan News, o professor Denis Medina, ele que é economista e professor da FAC SP. Professor, como é que o senhor viu ontem essa divulgação dos 4 nomes da equipe econômica de transição do governo Lula e qual a sua expectativa em relação ao futuro Ministério da Fazenda? Bom, ainda não está definido, né, quem é o nome definitivo do Ministério da Fazenda. Agora, temos aí alguns nomes que estão nessa fase de transição. Vejo como uma forma mais equilibrada, né? Alguns economistas da transição, do Plano Real, ou seja, pessoas muito experientes e escoladas aí nessas variações e nessas transições, e outros nomes mais ligados ao Partido dos Trabalhadores, né? O efeito que a gente pode perceber diretamente são nos gráficos da Bolsa de Valores. Então, o mercado ainda não está nem pessimista nem otimista, mas está um pouco com o pé atrás ali, aguardando efetivamente como isso vai se desenrolar, a evolução dos trabalhos de transição, a evolução da PEC de transição que estão querendo aprovar lá para ter mais espaço para gastos do governo no meio do próximo ano e também de definição definitiva. Quem que é o próximo ministro da Fazenda? Professor, dando um passo adiante, vamos olhar para o Brasil de 2023. O senhor está otimista? O senhor vê espaço para crescimento econômico? Lembrando que o contexto internacional não vai ser tão favorável porque as economias mais ricas do mundo estão subindo juros, por exemplo, Estados Unidos e Europa, justamente para combater a inflação. Essa alta de juros lá fora também vai desaquecer as principais economias, que de alguma forma atrapalha um pouco o Brasil. Mas, independentemente disso, o senhor está otimista com o Brasil em 2023? Aumento de juros sempre é uma forma de conter os gastos, né, da população. A gente falou um pouco antes que o financiamento no Brasil está difícil porque os juros estão elevados. Quando lá fora eleva os juros, também a gente espera uma desaceleração do consumo. Agora, com tudo isso, olhando mais para o cenário interno, eu vejo que temos grandes possibilidades para o ano que vem. Primeiro que a gente vem dessa inércia desse ano que tem sido positivo, fazendo a manutenção do auxílio emergencial, a gente garante uma boa parte da população consumindo. Estamos observando também queda no desemprego, população economicamente ativa alta e para o próximo governo estão negociando aumento de gastos do governo. Então, se o governo consome mais, acaba gerando um todo da economia uma melhora, né? Importante equilibrar isso no longo prazo, porque existe o teto de gastos justamente para conter a expansão desenfreada dos gastos do governo. Mas se isso no longo prazo for se ajustando, isso é super positivo. Para o próximo ano, então,
vejo com bons olhos. Para a gente concluir, professor, nesse contexto positivo que o senhor vê para o ano que vem, o varejo vai ter um ano promissor também, porque a gente ainda vai ter juros altos, isso vai afetar alguns segmentos do varejo, mas ainda vai ter dinheiro injetado na economia, até porque o próximo governo trabalha, como você bem mencionou, para manter o Auxílio Brasil ou o Bolsa Família, seja o nome que for ser escolhido, em R$600 e eventualmente mais R$150 por criança até 6 anos. Isso, de alguma forma, é dinheiro injetado na economia e pode ou não beneficiar o comércio. Sem dúvida beneficia o comércio, porque mantém aí a população com mais carência, com poder de consumo, expandindo ainda, né, com esse bônus de 150 por criança. E outro fator positivo é que a gente está vendo a inflação no Brasil mais estável, com isso possibilita a queda de juros do Banco Central e a gente vai ter uma melhora no crédito no médio e longo prazo. Então, para o começo do ano, talvez ainda uma situação um pouco desafiadora, mas ao longo do desenrolar do próximo ano, com mais gastos do governo, talvez quase certa já uma queda na taxa de juros, a gente vai ver o crédito melhorando e vários setores da economia indo melhor. Muito bem, professor Denis Medina, economista e professor da FAC-SP, esteve conosco aqui nos estúdios da Jovem Pan News. Professor, muito obrigado, um bom dia, até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, excelente dia a todos. A gente volta amanhã com o Mercado Financeiro ao vivo, às 11h15 da manhã. Lembrando que ao longo da programação aqui da Jovem Pan News, a gente vai continuar acompanhando a questão da eleição americana no Congresso. O governo Joe Biden, com o risco de perder concretamente a maioria, tanto na Câmara quanto no Senado. Isso, obviamente, tem impacto nas bolsas de valores, afetam os seus investimentos lá fora e aqui no Brasil também. E claro que internamente está pesando mesmo essa questão política, o governo de transição. Afinal de contas, a pergunta de R$1 milhão que o mercado financeiro quer saber é: quem será o próximo ministro da Fazenda? Não temos resposta para essa pergunta ainda. Cláudia Bartel.